Aqui está o resumo de tudo que você precisa. Primeiro, do contrato como foi feito, da tentativa de renovação, da maneira que os agentes cozinharam o Corinthians, até chegar o momento do Bahia pagar a multa rescisória, a reação do Corinthians, o Corinthians vai acionar a FIFA, o Corinthians já estudando todas as formas aí, né, acusando o Bahia de aliciamento para tentar ganhar essa causa na justiça. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? A Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Existem duas vertentes nesse caso, e nenhuma das duas devem ser ignoradas. O Corinthians errou, então eu só vou falar mal do Corinthians. Pau, tome Corinthians, toma. É isso. Corinthians errou, então só pau na máquina no Corinthians. Não é isso. Corinthians errou. Eu fiz minhas críticas. Essa é uma verdade. A outra verdade é o seguinte. O Bahia foi canalha nessa história. Mas um salário de 7 mil para um jogador de 15 anos, na boa, velho. O Corinthians teve os seus erros? Teve. Eu tô falando isso do Augusto, hein? Só que o Bahia foi mais canalha, minha opinião. E eu digo mais. O que faz o Corinthians perder a razão, vamos supor que se a base do Corinthians fosse séria, normal, jogador de 14, 15 anos ganha 7 mil. Tá ganhando muito já. Entendeu? Tá normal até demais um menino de 15 anos ganhar 7 mil. Normal. O problema é que se pagavam 20 para um, 30 para outro, 15 para outro, aí perdeu a razão. Porque a partir do momento que você paga 7 para o Cauê Furquim, que todo mundo sabia que era uma promessa e que estava treinando já no profissional por isso, porque era diferente, é o mais diferente da base do Corinthians, talvez, do Sub-17 para cá, um jogador como o Furquim ganhar 7 mil. Nós perdemos a noção, nós estamos metendo pau. É normal. Aí você só perde a razão quando você paga 7 pro Furquim e 20 pro Delgado, uruguaio. Aí vai te lascar, meu irmão. Aí fica difícil. Entendeu? Aí fica difícil. Correto? Aí você perde toda a razão. Então, olha só, o caso Furquim tem muita coisa pra gente falar aqui. E muita coisa que eu sei, porque eu passei hoje o dia inteiro com o telefone no ouvido. Esse é o primeiro caso. No dia 29 de julho, o menino já tinha subido pro profissional e de repente ele faz um jogo lá na base, no dia 29 de julho contra o Botafogo, que ele faz aquele golaço. Sabe aquele golaço que ele faz? Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Furquim faz esse gol. Ele joga muito essa partida contra o Botafogo. Golaço de Furquim. Olha aí. Arrebenta, tá? Tá aí, ó. Vai pra cima. 29 de julho. Se liga nesse gol nessa data. Nesse dia, o pessoal do Grupo City estava assistindo esse jogo aí, na Fazendinha. O que acontece? O Osmar Stabile, depois que
né, fica sabendo da atuação do jogador, chama o Nenê do posto e fala assim, ó, como que tá o contrato desse menino aí? Porque ele acabou com o jogo contra o Botafogo. Os caras do City estavam lá e não estavam à toa. Precisamos renovar com ele urgente, dar um aumento para ele. Ah, o contrato dele é esse. Renovou agora em abril, presidente. Acabou de renovar. Tá tudo certo. Então, certo não, presidente. Quanto que ele está ganhando? 7 mil? Vamos renovar. Vamos aumentar essa multa, porque 7 mil reais de salário, multa de 14 mil. Correto? Preste atenção em tudo que eu estou falando, são informações importantes, tá? Dia 5 de agosto, o Corinthians se reúne com os agentes do Cauê Furquim. Com 2 agentes. Foram 3 horas de reunião. 3 horas de reunião entre Corinthians, estava Osmar Stable, Nenê do Posto, outros dirigentes, 2 agentes do Furquim, 3 horas de reunião, 5 de agosto. Corinthians faz a proposta para a renovação de contrato do Furquim. O que o Corinthians sugere? Não dá para a gente ter na base um jogador ganhando 40 mil reais, 50 mil reais por mês. Porque se a gente der esse salário na base para um, vai inflacionar a base. Gostei, né, da administração do Nenê do Posto. Ele falou, vai inflacionar. Só dos agentes do Furquim, do mesmo agente, tem 4 jogadores no Sub-17. Aí eles falaram o seguinte, então vai inflacionar, nós vamos fazer o seguinte, eu sugiro o Nenê do Posto e o Osmar um contrato do Furquim no profissional. A gente faz um contrato dele no profissional, tá? A parte aqui da base, e ele passa a ganhar um salário. Estou falando de um salário alto, tá? De 50 pau por mês. De 50 pau por mês, entre 40 e 50, porque o contrato do Furquim era 7, 8 e 9, tá? E aumentando cada ano. E lá no profissional ia ser exatamente isso, tá? 40, 50, 60, algo assim. Que é muita coisa para quem até agora não fez nada. Vamos falar a verdade também. Aí sabe o que os agentes do Furquim falaram? Ó, cara, tem sondagens, né, de clubes, mas a gente quer renovar. Tá fechado. Isso eu ouvi dentro do Corinthians. 3 horas de reunião eles falaram, tá fechado. Eles falaram o seguinte, eram 2 empresários. Pô, sabe qual é o problema? A gente não pode assinar porque o nosso sócio são 3 empresários, 3 agentes, 3 empresários que agenciam a carreira do Furquim. Aí eles falaram assim, a gente não pode assinar porque o terceiro sócio está na Europa viajando. Quando ele voltar, a gente assina. No dia 4 de agosto eu fiz o vídeo. No dia 5 de agosto, o Stabile, o Nenê do Posto e a cúpula corintiana se reúnem com o staff do Furquim. Correto? Coloca aí, Douglas. Dia 4 de agosto. Muitos jogadores da base ainda que se destacam, né, tem um primeiro contrato profissional em vigência, com multa rescisória baixa, né, para o mercado interno, caso aí do Cauê Furquim, que possui apenas 14 milhões aí com taxa de indenização, né? Qual é o medo? Além das janelas que estão abertas aí pelo mundo todo, Alemanha, França, Itália, Espanha, enfim, Inglaterra e, claro, Brasil, existe o medo do Grupo City, por exemplo, comprar o Furquim, colocar no Bahia como ponte para o Manchester City. Os caras cozinharam o Corinthians. Cara, é uma sequência de mau caratismo, de erros, é uma soma de erro, mau caratismo, sabe? Porque o contrato, eu até pouparia o Augusto de críticas, o Chicão, esse Alex Brasil, para mim, que não faz nada, e outros. Se, por exemplo, todo jogador recebesse 5, 6, 7 mil na base, que eu acho justo. Aliás, eu acho muito, mas já que é o destaque, 7 pau tá beleza. O problema é que pagavam 20 para uns perneta. Uns perna de pau. Aí não faz sentido pagar 7 pro Furquim. Então o erro começa aí. Porque a multa, né, 2.000 vezes, né, o salário. Você imagina se aumenta de 7, aumenta para 20, que ganhava, por exemplo, o uruguaio pé de breque, que não joga nada. Entendeu?
quanto que não ia, né? Quanto que não seria a multa? Ia dificultar. Talvez o Grupo City, mesmo com o dinheiro que tem, falaria o seguinte: não vale a pena comprar essa briga. Agora, por 14 milhões de reais, vale a pena comprar qualquer briga. O Corinthians vai lá, o Osmar se reúne junto com o Nenê do Posto, os agentes. Tava tudo fechado, os caras aceitaram a proposta de renovação. O Fabinho Soldado, que tem gente querendo culpar também, e vocês sabem o quanto eu critico o Fabinho, só que eu critico não por perseguição. Critico quando eu falo que tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. O Fabinho entrou em contato com um camarada lá que estava na Europa, dos três, o que estava na Europa, que não podia assinar por causa dele. Ele falou: fica tranquilo, Fabinho, quando voltar eu já assino. Até hoje estão esperando assinar. Bahia foi lá e comprou o moleque, né, a preço de banana. De banana. O que o Corinthians fez? O Bahia foi totalmente antiético. O Corinthians ele está acusando o Bahia de aliciamento. O Corinthians já olhou vários incisos, vários artigos com incisos para ir para cima realmente, né, do Bahia. O Corinthians está revoltado com o Bahia. A nota, por exemplo, oficial foi forte, né, do Corinthians em relação ao Bahia. E o Corinthians está estudando bastante o caso, né, para processar o Bahia e conseguir o Furquim de volta. A FIFA proíbe que um clube entre em contato diretamente com um jogador que esteja sob contrato, a menos que tenha autorização do clube atual dele. A regra está no regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores, que é o RTJ, tá? Artigo 18, parágrafo 3. O RTJ é o Regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores. Então, olha só, um clube só pode negociar com um jogador de outro clube nos últimos 6 meses de contrato, ou se o clube detentor dos direitos dele der consentimento formal. Então, só pode negociar com outro clube nos últimos 6 meses de contrato, ou se o clube detentor dos direitos dele der consentimento formal. Mais um parágrafo. Isso vale tanto para discutir salário, bônus, contrato futuro, quanto para oferecer pagamento de multa rescisória. O fato de haver cláusula de rescisão não dá carta branca para pular o clube. O clube interessado ainda precisa comunicar oficialmente o clube atual antes de falar com o jogador. Interessante aí, né? Todos os artigos, né? Tudo que o Corinthians está se baseando na lei, tudo que o Corinthians está se baseando perante a lei, se resume em uma coisa: o Bahia não poderia, em momento algum, pagar a multa rescisória sem comunicar o Corinthians, sem acionar o Corinthians. Além de serem antiéticos, além de serem zoiões, né? Além de não ter ética nenhuma, parceria nenhuma, eles simplesmente foram contra a lei. O Corinthians se baseia aí na lei. O Corinthians errou. O Augusto pagava 7, fez um contrato agora em abril pagando 7 para o Furquim, pagava 20 para um perna de pau uruguaio. Errou. Mas é um jogador de 16 anos, que fez um golaço contra o Botafogo, treinou bem profissional, e também não se destacou não, assim, de voar, acabar com o treino, senão o Dorival tinha colocado, tinha arriscado tudo. Aí você vai dar um aumento para ele maior do que esse, beleza. O Corinthians soube que o City estava em cima, eu soube, todo mundo soube. Eu falei aqui, coloquei o vídeo do dia 4 de agosto. Pô, velho, no dia 5 a reunião, os caras aceitam a proposta do Corinthians para esse menino de 7 ganhar 50 mil, 40, 50, 60 mil. Eles aceitam a proposta e alegam que só não iam assinar os 2 sócios, são em 3, porque o terceiro estava na Europa, então não podia assinar. Quando ele voltasse, tá tudo certo, pode ficar em paz, não tem que se preocupar, quando ele voltar, assina. O Corinthians entende que já estava tudo já alinhado entre Grupo City e esses empresários, e eles só cozinharam o Corinthians. E eles foram tão, segundo o Corinthians, nos bastidores, eles foram tão cruéis que eles cozinharam mesmo, falando que estava certo. Às vezes você faz assim no futebol. Cara, é pouco. Queremos mais. Aí você vai enrolando. Só que eles foram tão cruéis, porque se eles falam assim, queremos mais, o Corinthians ia dar. Como eles já deviam ter acertado lá com o Grupo City, na ideia do Corinthians, eles falaram que tá tudo certo, porque aí o Corinthians não encheu mais o saco deles. Se tá tudo certo, tá tudo certo.
Beleza? Aí o que eles fizeram? Pau na máquina. Foram lá, né? Cozinharam o Corinthians até o City pagar a multa. É, meu amigo.